O jurista alemão, questão 90.4609. O jurista alemão Konrad Hess, ao analisar a interpretação constitucional como concretização, afirmou que bens jurídicos protegidos jurídicos constitucionalmente devem, na resolução do problema, ser coordenados um ao outro de tal modo que cada um deles ganhe realidade. Ou seja, pode-se dizer que em determinados momentos o intérprete terá de buscar uma função útil a cada um dos bens constitucionais protegidos, sem que a aplicação de um imprima a supressão do outro. A definição exposta refere-se ao princípio da concordância prática ou harmonização. Vamos somente ver qual é o da comparação, hermenêutico concretizador, forma ajusteza ou conformidade funcional, e da proporcionalidade para a gente relembrar. Comparação, Peter Rabelli. Interpretação dos institutos mediante cotejo entre sistemas normativos diversos. Hermenêutico concretizador é o método pelo qual o intérprete, consoante suas preconcepções, medeia o significado da norma e o caso analisado, consoante o texto histórico subjacente num círculo hermenêutico, Gadamer, subjetivo-objetivo e objetivo-subjetivo, partindo da Constituição para o problema. Então, o que eu acho que eu preciso gravar é que o hermenêutico concretizador parte da Constituição para o problema, diferentemente do método tópico concretizador problemático, né? O tópico problemático que parte do problema sobre a norma, não é? Princípio da forma, justeza ou conformidade funcional. A consequência de exegese normativa não pode desestabilizar a organização de competências constitucionalmente estabelecidas. O princípio da forma, justeza ou conformidade funcional. Exemplo, em princípio, o judiciário, ao interpretar o direito, não pode atuar como legislador positivo, nem adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa à separação de poderes. Princípios de interpretação da justeza. Vamos colocar esse exemplo. Ficou muito bom. Não pode... justeza e conformidade. Eu entendi o nome. Justeza. É justo que o judiciário fique apenas com o judiciário. Conformidade com as suas atribuições. Por exemplo, o juiz não pode subverter os três poderes. O princípio judiciário, ao interpretar o direito, não pode atuar como legislador, nem pode interferir no mérito administrativo. Então, não pode subverter o esquema. Então, é justeza e conformidade. Faz mais sentido agora. Concordância prática ou harmonização, tendo em vista a inexistência a priorística de preeminência de um valor constitucional sobre o outro. Em caso de colisão de bens constitucionalmente tutelados, o intérprete deve contemporizá-los, de maneira que nenhum deles seja totalmente obliterado. E proporcionalidade demanda soluções racionalmente justificáveis, de sorte que um meio escolhido deve ser apto a alcançar o fim almejado, adequação. B. Não pode ter alternativas menos gravosas e tão eficazes quanto. Necessidade. E importância da realização a fim de. A importância da realização do fim deve sobrepujar a intensidade da consequente restrição aos direitos fundamentais, proporcionalidade em sentido estrito. Só para a gente terminar, na tabelinha eu coloquei o método de interpretação, só para a gente reforçar na sua mente. O método jurídico ou hermenêutico clássico são os métodos tradicionais de hermenêutica, elementos de exegese, genéticos, que investigam as origens do conceito, gramatical, filológico, semântico, literal, etc. Doutrinário, psicológico, popular, evolutivo e assim vai. Esse é método jurídico ou hermenêutico clássico. Agora, o método tópico problemático parte do problema para a Constituição. O método hermenêutico concretizador parte da Constituição para o problema. Método científico, ele pode ser espiritual ou método científico espiritual, pode ser método científico ou método espiritual, normativo, estruturante ou método de comparação. Eu não sei, esses últimos aqui tá confuso, eu preciso estudar mais.